Conosco, além da Raquel Landim, o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Botelho, bem-vindo, prazer falar contigo. Boa tarde. E aí, quais são os próximos passos? Com o que a gente sabe até aqui de informações, Toledo, o Bolsonaro deve ser, além de indiciado, denunciado também pela PGR? Bom, primeiro, boa tarde. Prazer falar com vocês, Diego, Raquel e todos que nos acompanham. Vamos primeiro explicar o que é o indiciamento? Vamos lá. Porque muito se fala sobre indiciamento, mas tecnicamente é importante que quem está nos ouvindo aqui acompanhando entenda o que é o indiciamento. Se eu tivesse dando essa explicação lá no começo dos anos 2000, final da década de 90, eu diria que o indiciamento é algo muito grave. Por quê? Porque no passado, principalmente os advogados aí, não vou chamar mais antigos, porque eu já tenho mais de 20 anos de advocacia, tentavam evitar a todo custo que seus clientes fossem indiciados, porque o indiciamento ele incluía uma parte física bastante constrangedora. Para você ser indiciado, você tinha que comparecer numa delegacia de polícia e fazer aquilo que nós chamávamos de tocar piano, que basicamente é colocar o seu dedo ali num carimbo para deixar suas digitais registradas numa delegacia. Isso era um ato, obviamente, constrangedor. Então se evitava ao máximo o indiciamento, inclusive em razão deste ato físico constrangedor. Hoje em dia, isso não mais acontece. E o indiciamento ele é o quê? O indiciamento é o registro perante uma autoridade policial de que oficialmente você está sendo investigado por algum crime. Então é feito, além desse registro, a colheita de dados seus. Só que esses dados, hoje, muito mais modernos, estão todos em bancos de dados. Então não é necessário que você vá lá colocar sua digital. Basta a delegacia de polícia digitar no banco de dados, já vai ter o seu endereço, o seu nome, sua filiação e suas digitais. Então, do ponto de vista desse constrangimento, isso não mais existe no indiciamento de hoje em dia, mas é sim uma afirmação da autoridade policial que oficialmente há um registro de que você está sendo investigado por algum crime. Aí vamos falar o seguinte: o que pode acontecer a partir de um indiciamento? Pode acontecer tudo. Há casos e milhares de casos de pessoas que são indiciadas e depois sequer respondem a um processo, ou vêm a responder a um processo e são absolvidas. Como também há casos de pessoas que respondem processos, são condenadas criminalmente e não foram indiciadas. Resumo da ópera: o indiciamento é o registro oficial de que você está sendo investigado, mas ele não significa automaticamente nada. Nem que alguém vai ser processado e condenado, nem que alguém vai ser absolvido. É isso. Raquel, quero te ouvir também sobre esse assunto. O que você já apurou diante disso tudo? Se quiser perguntar para o Augusto também, fique à vontade. Oi, Augusto, tudo bom? Bem-vindo Toda aqui ao jóia. All News. Diego, o Augusto estava explicando tecnicamente o que significa indiciamento e está perfeito, né, a explicação dele, como sempre, mas politicamente tem um peso, né? Quando você diz, fulano foi indiciado e principalmente a PGR denunciou tal e tal pessoa, denunciou Jair Bolsonaro. A informação que a Carolina Brígido nos traz, uma das melhores repórteres do Brasil de cobertura de judiciário, é que o procurador-geral Paulo Gonet está hesitando em fazer as denúncias contra Jair Bolsonaro à medida que a Polícia Federal vai concluindo os seus inquéritos para não interferir nas eleições municipais, já que Jair Bolsonaro é preciso reconhecer isso, um líder político importante. O PL é um dos maiores partidos e está aí na disputa por várias prefeituras. Dito isso, é preocupante que o judiciário esteja se movendo à luz da política, porque deveriam ser, e isso é a teoria, a gente sabe que cada vez mais e mais no Brasil vão virando duas coisas misturadas, deveriam ser duas coisas absolutamente separadas. A justiça deve ter o seu ritmo e os seus ritos e cumprir o seu dever absolutamente apartada da política. Então, se o inquérito está pronto e os fatos estão na mesa e a Procuradoria-Geral da República tiver feito o seu trabalho e estiver satisfeita com as investigações da Polícia Federal, o que ela deveria fazer é fazer a denúncia. Assim, não tem que aguardar o calendário eleitoral para não interferir no processo eleitoral. O eleitor tem o direito de saber.
quem é que está denunciado, indiciado, quais as provas que tem, até para poder fazer a sua tomada de decisão. É a mesma coisa quando você usa aquele argumento, não, não vamos prender fulano ou beltrano para não tirar um candidato da disputa eleitoral. Gente, a lei é lei. Se fulano cometeu um crime, ele tem que estar preso se a justiça assim o decidir. E não importa quantos votos ele tiver. Então, assim, o Brasil está perdendo muito essa noção de separação entre os poderes, entre o que é legislativo, executivo e judiciário, e entre o que é a investigação, a lei e o que é a política. Ô Augusto, qual que é a tua avaliação desse ponto que a Raquel levanta, né, sobre o judiciário aguardar um tempo político para não bagunçar? Como é que você vê isso? Primeiro, eu concordo plenamente que, apesar de tecnicamente o indiciamento não significar algo extremamente concreto, principalmente no exercício de futurologia, ele é algo que tem um impacto político gigantesco. E concordo também, atos, seja de uma investigação ou atos do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, eles têm que estar num polo completamente independente de calendário eleitoral, de interesses, de posições, de momentos. É evidente que para você oferecer uma denúncia, você pode ter um timing de oferecimento de denúncia, mas que ele não deve estar ligado, concordo com a Raquel, a um ambiente político, deve estar ligado à necessidade, principalmente à madureza, né, e o quanto robustas estão as investigações. Porque a partir do momento que um promotor ou um procurador da República recebe um inquérito policial finalizado, ele tem três opções. Ou ele arquiva, dizendo que não há crime, ou ele pede mais diligências, basicamente a dizer, olha, falta investigar isso, aquilo, falta fazer um laudo aqui ou acolá, aí o Ministério Público pode determinar que diligências são essas, ou ele oferece uma denúncia. Oferecer a denúncia é dizer, olha, vai se iniciar agora, a minha intenção é que se inicie agora um processo criminal. Aí cabe, neste caso específico, ao Supremo aceitar ou não essa denúncia. Essas são as três opções a partir do momento que você recebe um inquérito finalizado. Então, se esse inquérito está finalizado, eu entendo que uma finalização dele do ponto de vista de investigação tem que ser dada, independentemente do momento político ou eleitoral que a gente esteja enfrentando. Exato. Doutor Augusto, posso fazer uma pergunta, Diego, para o doutor Augusto? Claro. Doutor Augusto, se uma autoridade tem todos os fatos na mão e não age, ela prevarica? Não, eu não diria que é uma prevaricação. Não, prevaricação não, porque você pode, não há um prazo, vamos lá, não há um prazo fixado em lei, um prazo extremamente rígido, aquilo que a gente chama de direito de prazo fatal, para que eu fique com uma investigação, que é uma investigação completa, na mão, até que eu decida se é o caso de arquivamento, de diligências ou de oferecimento da denúncia. Não há um prazo fatal que a lei estipula. Não é um caso simples, e existe essa possibilidade intermediária que eu citei, de que algum ato de investigação precise ser refeito, a Procuradoria entenda que é necessário mais o depoimento de A, B ou C pessoas. Isso é absolutamente normal de acontecer. O que não pode acontecer, que a gente não espera, e tenho certeza que o Dr. Paulo Gonet, uma pessoa extremamente experiente e séria, vou usar aqui um português bem claro, sente em cima de uma investigação e pare. Acho que jamais ele fará isso. Se há uma demora ou outra, imagino eu que possa ser em razão até da complexidade dessa investigação. A gente teve o Augusto Aras, que era muito criticado, né, recentemente, por conta justamente de não dar prosseguimento a essas ações que chegavam até ele, investigações, né, que chegavam até ele. O Augusto, e sobre os fatos, né, qual que é a tua avaliação sobre... É claro que tem que individualizar, né? Bolsonaro, mais 11 pessoas foram indiciadas ontem, mas para o ex-presidente, que é a figura de maior notoriedade, né? Qual que é a implicação que você vê para ele nesse momento com os indícios apontados pela PF? São graves. Eu tive acesso à parte da investigação, que foi divulgada, obviamente, pela imprensa. São fatos graves, tem depoimentos, você tem uma delação premiada, que obviamente sempre tem que ser corroborada por outras provas. A delação premiada de forma isolada, ela não pode servir para acusar, para condenar, muito menos para prender ninguém, né? É importante que a gente deixe sempre claro, delação premiada, por mais que eu tenha críticas a alguns abusos cometidos durante delações premiadas, é um meio de investigação que é bastante útil, só que ele jamais pode ser usado isoladamente. Nesse caso, a gente precisa confirmar se delação,
se fatos trazidos da delação têm corroboração em outros documentos, em outros depoimentos que foram prestados. Mas do que eu tive acesso e do que eu li, são fatos extremamente graves. O presidente Bolsonaro optou por ficar em silêncio, o que é um direito dele, mas obviamente num caso como esse que tem um impacto político, né? Não é um caso qualquer, não é um caso criminal corriqueiro, é um caso criminal que envolve um ex-presidente da República que teria, em tese, cometido crimes no exercício do cargo, inclusive. É uma gravidade sem tamanho. Portanto, até para os seus eleitores, que tem uma base muito grande de seus eleitores, seria interessante que o ex-presidente Bolsonaro tivesse dado a sua versão dos fatos. Fez uma opção legal, uma opção que a Constituição prevê, não estou aqui julgando o acerto ou o erro dele, de permanecer em silêncio. Mas num caso em que há um componente político muito forte, esse silêncio pode custar muito caro para ele lá na frente. Exato. O Raquel, e ainda sobre esse assunto também, né? Tem sido replicado o discurso de perseguição, né? Na tua avaliação, esse discurso emplaca? A família Bolsonaro tem feito um discurso de desqualificação da Polícia Federal, né? Dizendo que, olha, essa Polícia Federal, que vergonha, que atuação parcial, estão nos perseguindo, o que é um absurdo completo. Existe hoje um departamento na Polícia Federal, o Departamento de Inteligência, que está conduzindo essas investigações e conduzindo outras investigações relacionadas ao 8 de janeiro. Já disse aqui e vou repetir, conduzindo com muita qualificação, porque não está corroborado só na delação do Mauro Cid. Você tem hoje uma amplitude de provas envolvendo Jair Bolsonaro e outras figuras no círculo dele, tanto no esquema do cartão de vacinação, quanto no esquema das joias, quanto no esquema do golpe de Estado, que era uma coisa, do 8 de janeiro, que era uma coisa muito mais difícil de provar. E o questionamento que fica para a família Bolsonaro, quando eles questionam a Polícia Federal, é que tipo de Polícia Federal que eles consideravam a boa Polícia Federal, a Polícia Federal autônoma, se era aquela em que Bolsonaro podia ligar para passar a mão para conversar com o superintendente. Não foi por isso que Sérgio Moro pediu demissão como ministro da Justiça, por causa da tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal? A Polícia Federal precisa ser um órgão autônomo de investigação nesse país. Foi assim que ela foi na época da Lava Jato, é assim que ela está sendo agora, e o período em que ela foi mais preocupantemente instrumentalizada foi na época do governo Bolsonaro. Raquel, você me puxou aqui uma lembrança, eu quero aproveitar que o Augusto está aqui conosco e ele acompanhou de perto a Operação Lava Jato, também teve candidatura a cargo político, né, nas últimas eleições de 2022, esteve no governo Lula como secretário nacional de Segurança Pública, e vou pedir uma análise política jurídica, Augusto, sua, sobre o Sérgio Moro. O senador se manifestou em relação ao indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento entre situações similares. São similares na tua avaliação técnica, Augusto? Eu acredito que o senador Sérgio Moro tenha deliberadamente ou por algum equívoco não se inteirado dos fatos, né? O que o ex-presidente Bolsonaro está sendo acusado não é de simplesmente ter ficado com presentes que ele recebeu na qualidade de presidente, é ter vendido esses presentes e embolsado o dinheiro. A situação, isso jamais foi objeto de acusação em relação ao ex-presidente Lula. Eu até quando li esses fatos, eu tentei recuperar um vídeo meu de um comentário que eu fiz em vídeo sobre uma das conversas que a Vaza Jato desnudou, em que procuradores da República e policiais federais tinham encontrado um santo, que diziam que era um santo, o Aleijadinho, que tinha sumido e que estaria em posse do Lula, e depois no meio das conversas eles descobrem que na verdade o santo era assim do presidente Lula, não tinha sido um presente coisa nenhuma, e eles começam ali a lamentar porque estavam loucos para dar um flagrante. Esse diálogo é bastante elucidativo. São situações, volto a dizer, o senador Sérgio Moro, acho que se equivocou ou está fazendo isso deliberadamente. São situações completamente distintas, do ponto de vista técnico, inclusive. Sim, para
para a gente Diego, encerrar. posso fazer um comentário Claro. rápido Vai lá, Raquel. sobre essa questão? É lamentável que o Moro faça esse comentário, porque assim, a Lava Jato desnudou um dos maiores esquemas de corrupção do nosso país, que hoje o governo fica tentando esquecer e dizer que não era verdade, que nada disso existiu. E aí agora o senador fica querendo fazer comparações para dizer que Bolsonaro cometeu um crime menor. Minha gente, não existe corrupção menor, corrupção maior, crime menor ou crime maior. O que existe é a penalidade diferente que é estabelecida para ela. Crime é crime, crime tem que ser punido, independente do partido político. Tá certo. Raquel Landim continua comigo, Augusto de Arruda Botelho. Obrigado por ter nos atendido hoje, Augusto. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Cadê a barba? Sempre à disposição, bom final de semana. Cadê a barba? Tirei hoje. Vocês estrearam o meu look novo. Eu ia falar a mesma coisa. Bateu aqui, eu falei, ué. Quietinha, falei, ué. Tem alguma coisa diferente. Look novo que minha filha odiou. Falou, papai, você está medonho. Essas são as palavras da minha filha de 7 anos. Paciência. Um abraço, Augusto. Tchau, gente. Bom fim de semana. Valeu. Tchau.